Glória a Deus. Quando insistimos com Deus, e o seu livramento? Livro de 2 Reis, capítulo 20, vamos ler os versículos 2, 3 e o versículo 6, e depois faremos mais citações para a glória do Senhor. 2 Reis 20, verso 2 e 3 e verso 6. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Versículo 6. Acrescentarei à tua vida 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Glória a Deus. Nós sempre estamos ouvindo a palavra de Deus acerca da doença e cura de Ezequias, mas dificilmente abordamos com a insistência do pedido de Ezequias. Aleluia. E nós vamos ver as suas consequências. Aleluia. Nós vamos ver os resultados do que significa insistir na presença de Deus. Aleluia. Quando nós insistimos, nós sabemos aqui que Isaías chega, filho de Amós, chega na presença do rei Ezequias e profetiza a mandado de Deus que Ezequias iria morrer. Eu passo a ver aqui a situação de Isaías, sendo ele profeta, tendo ele a responsabilidade de entregar uma profecia ao rei, e não era uma profecia confortável, não era uma profecia agradável. Ninguém gosta de ouvir uma profecia que vai morrer, mas não só Isaías tinha que ter a coragem de entregar, como teria que entregar ao rei. E hoje, se pedirmos para Deus nos levantar como profeta, será que nós teríamos coragem de entregar a profecia ao rei? Será que nós não iríamos nos perder no meio do caminho e querer bajular, e querer agradar, e querer fazer algo que Deus não mandou? Ao contrário, ter que obedecer o que Deus manda, como Isaías fez. Ezequias, você vai morrer. E aí nós vamos ver aqui o desafio de Isaías, mas vamos ver principalmente a situação de Ezequias. Como lemos aqui, no versículo de número 2 e 3, ele ouviu o recado, arruma a tua casa que tu vai morrer. No versículo 2 e 3, ele faz uma oração muito simples, muito contundente e rápida. Não foram horas de oração, foi uma oração objetiva, a ponto de Deus encontrar no coração de Ezequias arrependimento e contrição. Aí Deus vê aquela situação que Ezequias chorou muitíssimo e que Ezequias fez com que Deus se lembrasse de todo o passado dele para com Deus, e Deus manda Isaías voltar. E agora volta o pensamento para a cabeça do profeta. Ora, diz que ia morrer, agora diz que vai acrescentar mais 15 anos. Parece que vejo a obediência de Isaías voltando lá, retornando e trazendo de novo o recado para Ezequias, dizendo que ele viveria mais 15 anos. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, exatamente nessa situação do rei Ezequias, é que quando ele recebe o recado de Deus, Ezequias não tinha filhos. Não tinha herdeiro para o trono, mas não vejo aqui Ezequias reclamar em nenhum momento que não tinha herdeiro. Ele apenas falou para Deus o que ele fez para Deus e chorou. Mas somos sabedores que ele não tinha herdeiro. Aleluia.
Deus diz, não terás herdeiro, vai morrer, Deus está dizendo, não vai ter herdeiros. E aí lá no versículo 2 e 3, como nós ora lemos aqui, Ezequias lembra a Deus do passado. E aí nós podemos retornar, folhear a Bíblia para trás até o capítulo 18, onde Ezequias é feito rei de Judá, ele recebe as ameaças ali, e no capítulo 19 de 2 Reis, Deus dá um grande livramento a esse rei de Judá, matando ali, um anjo só matou 185 mil assírios, no capítulo 19, verso 32 a 34, morreram pelo livramento que o Senhor dera a esse rei Ezequias, que venceu a batalha, e agora Deus estava lhes acrescentando mais 15 anos. Aleluia! E nós vamos ver que os salmos 120 ao 134 são os salmos dos degraus de Ezequias. Aleluia. E nós vamos aprender que Ezequias não tinha filho. E olha a situação, olha as circunstâncias de insistir com Deus. Antes Ezequias estivesse morrido, aleluia, antes ele cumprisse a sua etapa, podemos assim dizer, e entrasse na eternidade, na glória, no exato momento que Deus chamou, mas ele insistiu com Deus, ele queria viver mais, e aí ele gerou filhos, e o seu primeiro filho se chamava Manassés. E Manassés, após a morte de Ezequias, se torna rei de Judá. Lá no capítulo de número 21, verso 1, diz a palavra do Senhor, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efizibá. 55 anos reinou Manassés. Ezequias criou a esse Manassés 12 anos e morreu. E Manassés assume. E foi o rei que mais durou em Judá. 55 anos. Olha o pedido de Ezequias. Ele morre, assume o filho, e o filho reina 55 anos. Não, até aí tudo bem. Mas lá no versículo 2 do capítulo 21, diz a Bíblia, a revelação, por 55 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as práticas dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tornou a construir os altares idólatras que seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal, fez poste sagrado que o seu avô lá, né, Acabe fizera, que era rei de Israel, adorou todo o exército do céu e serviu, construiu altares no templo do Senhor, né, blasfemou do templo do Senhor, construiu altares ao exército dos céus, ele fez passar o seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamentos, adivinhações, consultou médios, feiticeiros e fez tudo que era mal, provocando a ira de Deus por 55 anos. Aleluia! Olhando essa situação, vejo que era melhor Ezequias ter morrido. Mas que culpa tem Ezequias? Aleluia! Nenhuma. Deus preserva aí o livre-arbítrio. Só que se ele tivesse partido para a eternidade, não teria nascido esse Manassés. Aleluia! Mas nasceu esse homem que foi feiticeiro por 55 anos no reinado de Judá. Aleluia. Versículo 7, versículo 3 ao 7 do capítulo 21, macumbeiro, feiticeiro. E lá no versículo 18, assume o neto de Ezequias, filho de Manassés, Amon. E diz a Bíblia também que ele reinou 2 anos apenas e também foi feiticeiro igual ao seu pai Manassés. Aleluia. Lá no versículo 20 do capítulo 21 diz a Bíblia, fez o que era mal aos olhos do Senhor,
como fizera Manassés seu pai. 55 anos de reinado de feitiçaria com Manassés, mais 2 anos de reinado de feitiçaria com Amon, filho de Manassés, neto de Ezequias. Tudo isso poderia ter sido evitado, ou através de oração, ou através da própria morte de Ezequias, mas ele insistiu, olha o resultado. Mas Deus é um Deus que não desampara o seu povo. Deus é um Deus que honrou a Ezequias no seu bisneto, chamado Josias, bisneto de Ezequias. Lá no capítulo de número 22, verso 1, ele era o 16º rei de Judá, e com 8 anos reinou em Judá, 38 anos. Lá no versículo de número 2, ele copiou tudo o que o seu bisavô fazia. Parece que vejo Josias fazendo uma consulta, entrando na biblioteca das genealogias, nas crônicas de Judá, aleluia, examinando o passado de Amon, seu pai, examinando o passado de Manassés, seu avô, examinando o passado de Ezequias, seu bisavô. E Josias disse, não, meu bisavô pediu que Deus tivesse misericórdia dele e ele não vai ser desonrado. Apesar do seu filho, seu neto desonrarem e se tornarem feiticeiros, Josias, eu vou adorar a Deus, o único Deus, como fazia o meu bisavô. Josias copiou o bom exemplo. Aleluia. O que eu vejo aqui, queridos irmãos? Eu vejo aqui no partidarismo, eu vejo aqui na apadrinhação. Muitas vezes tem pessoas que não têm condições de estar no trono, mas estão lá no trono trazendo prejuízo. E isso é uma verdade bíblica, porque Ezequias teve o seu sucessor, pasmem os senhores, por 55 anos, rei de Judá, e feiticeiro, macumbeiro, terrível, que queimou seus filhos no fogo. Só sobrou Amon, que acabou esse Amon também sendo feiticeiro. Vejo aqui o grande problema, aleluia, dos apadrinhamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 22, versículo de número 3, no seu 18º ano de reinado de Josias, ele faz uma reforma na casa do Senhor. Aleluia. Ele lavou o templo, ele limpou o templo, ele fez uma visita no templo. Aleluia. E ele chegou até a história de Judá, descobriu o seu bisavô, quis fazer o que o seu bisavô fazia, e lá no versículo 8 do capítulo 22 de 2 Reis, diz a Bíblia, o sumo sacerdote, ele achou as escrituras, e quando acha as escrituras, ele mostra a Josias, e entra no coração de Josias um profundo arrependimento. Está lá em 22, verso 11, e traz aquela constrição toda, traz aquele arrependimento todo para a nação de Israel, levando a nação de Judá de Israel, levando aquele povo todo à obediência. E lá no capítulo de número 22, precisamente no versículo 19, diz assim a Bíblia, visto que o teu coração se abriu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. A mesma oração, o mesmo sentimento de oração que Josias fez, foi o mesmo sentimento de oração que Ezequias fez. Afinal,
Em Josias estava o triunfo daquele rei chamado Ezequias, porque o seu filho Manassés não prestava, o seu neto Amon não valia o que comia, mas em contrapartida, alguém que passou vendo maus exemplos, disse: não, comigo não, eu vou mudar a história de Judá, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente, encontra as escrituras, limpa o templo, se arrepende, leva todos à obediência. E lá no versículo 20 do capítulo 22 diz: pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar. Então levaram o rei a resposta. Lá no versículo 19, é retirada a maldição. Oh, aleluia! A maldição entrou porque Ezequias gerou um filho, aleluia, por querer viver nesse mundo. A feitiçaria entrou porque Ezequias queria ficar mais na terra do que no céu. Aleluia! Os filhos foram passados a fogo porque Ezequias queria viver na terra. Não entendia a dimensão espiritual. Mesmo assim, Deus ouviu a oração porque Ezequias insistiu com Deus. Aleluia! Mesmo assim, lá em Josias, capítulo 21, versículo de número 26, nasce Josias, bisneto de Ezequias, e Deus reconstrói a história de Judá novamente. Por quê? Porque Josias encontrou a Bíblia, está no capítulo 23, verso 24. A primeira coisa que acontece é retirada a maldição. A segunda coisa que acontece, a renovação da aliança com Josias. Deus restaurou, havia harmonia com a palavra de Deus. A oração de Josias era conhecida. Aleluia. As circunstâncias revelavam toda aquela situação do passado e uma mudança de presente e também para o futuro. O Espírito Santo testificava no coração de Josias que o exemplo que ele deveria seguir era do bisavô. Aleluia. E em Josias foi trazida a paz. O que nós aprendemos aqui? Cuidado em insistirmos com Deus. Muitas vezes, Deus até nos dá. Aleluia. E Ele tem que desfazer as coisas que nós vamos fazer na caminhada lá na frente, para continuar nos abençoando. Aleluia. Não insista com Deus. Fique na direção de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.